Salve, salve, mulher sábia e posicionada. Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, mulheres cheias de Deus, mulheres abundantes e sempre abundantes na presença do Senhor. Mulheres que reconhecem, que entendem o seu verdadeiro valor e por isso se dedicam a buscar, a conhecer e prosseguir conhecendo. Louvado seja esse Deus que habita em mim, que habita em você. Seja muito bem-vinda, mulher sábia, mulher posicionada, para mais um dia de live, de estudo de provérbios para desbloquear sua família. Hoje é o último dia. E no último dia da festa, Jesus levantou-se, ergueu os braços e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte de água viva. E essa fonte, ela está aqui agora falando com você. Você é o barro e essa fonte está sendo derramada sobre sua vida agora. E você está sendo moldada, remodelada para ser um vaso de honra, um vaso que irá transbordar na vida dos seus familiares. Nunca mais a sua família vai ser a mesma, mulher. Nunca mais você será a mesma, porque uma vez que você chega na presença do Senhor, é impossível você se rendendo, entregar-lhe a vida e não acontecer nada de diferente. É impossível. Você hoje está sendo transformada. Dia após dia você vem sendo transformada pela palavra. Então comece a pedir ao Senhor, comece a se humilhar diante do Senhor. Durante as lives aqui nós íamos falando várias coisas sobre a nossa modelagem, a moldagem do nosso caráter em Cristo. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: você é uma mulher sábia, você está caminhando em busca a ser uma mulher virtuosa, a ser uma mulher digna. E em muitas áreas da sua vida você já é essa mulher virtuosa, mas você precisa a cada dia mais ser moldada pelo Senhor. Ele é o oleiro, você é o vaso e você está aqui também para ser quebrada, para ser remodelada, para ser apalpada pelo Senhor, porque você é dependente. Se você não é dependente, você vai passar a ser. As áreas da sua vida em que o seu orgulho, o meu orgulho está revelando que nós não estamos deixando Deus ser o Senhor daquela área. Ele vai conduzir você para esse caminho. Porque você precisa reconhecer. Sem ele você não consegue. Mas às vezes nós reconhecemos da boca para fora. Às vezes nós pensamos que reconhecemos. Mas os nossos resultados dizem se de fato ele é o Senhor das nossas vidas. Se ele é o Senhor de todas as áreas das nossas vidas. O que é que você tem dito ao Senhor nesses últimos dias que fará com que ele perceba, reconheça, identifique a sua real intenção nesse tempo precioso que você tem passado todos os dias, estando aqui aprendendo mais da presença, da palavra, da graça do Senhor. Você é dependente do Senhor? As suas atitudes demonstram essa dependência? Ou você está simplesmente empurrando com a barriga, achando que ser dependente do Senhor é simplesmente chegar e orar, fazer aquele ritual? Oração não é para ser ritual, é para ser intimidade. Glória a Deus, sejam muito bem-vindas, mulheres de Deus, mulheres que entendem quem você é. Aleluia. Shalom, shalom, minha mana Érica, mulher guerreira. Valéria Guiar, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Ô glória, olha só, Érica tá aqui dizendo que está na expectativa desse último capítulo. Coloca a expectativa no Senhor, para o Senhor cumprir, porque ele, de fato, ele não frustra ninguém. Então vamos colocar nossa expectativa nele, porque coisas grandes o Senhor fará. Falará também, né? Já que a língua embolou para falar, então vamos lá, o Senhor falará através de mim aqui aos seus corações. E por favor, transborde pro lado de cá também. Aquilo que o Senhor falar no seu coração, vai escrevendo nos comentários aí pra gente interagir. Bom dia, minha amada Valéria, paz do Senhor Jesus. Eita, meu Deus, vai sentir falta dessas lives todas as manhãs. Quem sabe o Senhor não está preparando algo melhor aí para nós. Seja bem-vinda, paz do Senhor, Luciene, glória a Deus. Mulheres de Deus, eu honro a vida de vocês, pois vocês têm sido
instrumentos do Senhor, até mesmo para que eu não desista, para que eu não desanime, para que eu não pare. Uau, chegamos até o fim, 31 dias ali seguros. Nossa, como teve dias que foi difícil estar aqui, hein, mulher? Como foi difícil para mim estar aqui falando com tantas outras coisas assombrosas ao meu redor e eu dizendo, não, eu tenho um alvo, eu não vou sair desse alvo. E para você que esteve todos os dias aqui, talvez você não conseguiu estar presente ao vivo, mas que acompanhou 31 lives, tem noção do que o Espírito Santo de Deus pode fazer agora através de você? Se você se permitir um pouco mais, porque Ele é uma fonte inesgotável e nós também, nós somos insaciáveis no que diz respeito à necessidade da presença do Senhor. Porque no dia em que nós estivermos saciados por completo, já nem sequer merecemos mais sentir a presença de Deus, não merecemos estar na presença de Deus. Por isso é que nós precisamos sim, a cada dia reconhecer, Senhor, eu sou insaciável. Sacia-me, por favor, dá-me o suprimento, lembra de ontem a palavra? Dá-me o alimento necessário para hoje, para que eu possa me encher e transbordar, porque a vida precisa ser assim, precisa ser de enche, esvazeia. Então, quando você vem em uma live, em um culto, seja lá no que for, que você aprende algo, em nome de Jesus, compartilha isso. Não é simplesmente o compartilhar com o dedinho. É importante compartilhar com o dedinho, mas é mais importante ainda quando você abre sua boca e fala. Porque existe algo que vem do dar e do receber. Então, você recebe, então você dá. Porque quando você dá, você se esvazia. E isso significa dizer que você está deixando espaço para poder você ser mais enchida, para ter mais coisas. Porque se você fica só comendo e você não transborda na vida de outra pessoa, chega um momento que o seu ego ele começa a dizer, você não precisa de aprender mais nada, você já sabe tudo. E aí fica refém do conhecimento. Não é para você ficar refém do conhecimento. Eu espero que você fique refém da verdade. Porque a verdade ela liberta. E a libertação está dizendo o quê? Tira de dentro e coloca para fora. Então, liberte essa mulher que está aí em você. Liberte essa ungida que está aí em você. Liberte essa unção que está aí em você. Não prenda a unção, pelo amor de Deus. O Senhor está te dando algo novo, algumas experiências que você... É novo, tudo que é novo assusta. E talvez você está dizendo, por que eu estou sentindo vontade de falar isso? Por que eu estou sentindo vontade de dar um abraço em fulano? Faça, bote para fora. O Senhor quer usar você. Amém, minha amada Valéria, continue fazendo lives, amém, eu sou uma bênção, nós somos bênçãos do Senhor, estamos aqui sim para transbordar. Olha, eu quero ver vocês também fazendo live, vou começar a desafiar vocês. Quem sabe um dia, eu vou convidar um de vocês aí para fazer live comigo, eu gosto dessas coisas, viu? Desafiar os outros é comigo meu. Eu desafiei a mim mesmo, por que não desafiar vocês também, né? Amém, glória a Deus, amados, vamos lá. Hoje é o último capítulo, nossa, que bênção do céu. E vamos falar de conselhos para um rei e sobre a esposa ideal. E aí eu trouxe hoje para me dar como auxílio um livro que eu acho ele fantástico. Eu já li esse livro aqui não sei quantas vezes, não sei se vocês conhecem. Inclusive eu tenho ele em PDF, é A Verdadeira Força da Mulher. Esse livro foi escrito por Carol Massal. Nossa, esse livro ele é muito lindo. É um livro simples. Um livro de linguagem tranquila, porque a Carol ela é uma mulher simples. As palavras dela, a forma do Espírito Santo usá-la é de uma simplicidade incrível. E esse livro é um livro que ele vai falar da mulher, da verdadeira força. Porque a realidade é que o mundo colocou sobre nós um peso que nos transmite uma força diferente. Uma força em que está tudo em nós, então nós queremos nos empoderar ao longo da história. Isso foi sendo construído culturalmente. Devido aos acontecimentos, e é lógico que lá por trás tem a mão do manipulador, aquele que faz de tudo exatamente para distorcer o que a palavra do Senhor fala, aquilo que Deus ele já disse para nós, sobre nós.
E aí a gente acaba se distraindo ao longo do caminho, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de alguém que se levante para ensinar verdades que vão nos libertar. E aí, por vezes, tem que o Senhor levantar homens e mulheres para ministrar os nossos corações. E livros são verdadeiros ministros. Quem não tem em sua casa, pelo menos uma estantezinha, sei lá, que seja, um lugar reservado para ter livros, e não é apenas ter, é ler, colocar em prática, porque a sabedoria ela vem através do conhecimento. E tem gente que é tão ignorante que diz assim: mas eu já leio a Bíblia. A Bíblia é uma coletânea que tem 66 livros, então eu leio. Porém, às vezes até diz assim: eu vou ler a Bíblia toda, eu leio a Bíblia todo ano, eu leio a Bíblia toda. Mas assim, tem coisas que precisa de alguém. A revelação que o Espírito Santo dá para um, não dá para outro muitas vezes, porque senão não teria graça, gente. Onde é que fica a completude? Um vai completando o outro. Você me completa naquilo que eu não tenho e eu te completo naquilo que você não tem. E é assim que o Senhor nos fez, porque Ele nos fez um. Nós somos um. Então, às vezes as pessoas por ignorância ignoram os livros, tem preguiça, às vezes é porque é cultura mesmo, não gostam de ler. Mas, gente, eu tenho dito assim, hoje em dia nós não temos desculpa para ficar preso na escravidão aí da ignorância. Não temos desculpa, porque temos livros disponíveis com preços acessíveis e muitas vezes nós valorizamos pegar um dinheiro e ir de repente numa pizzaria, comprar uma pizza, comer algo que não vai fazer bem para a nossa saúde, que a gente sabe que não faz. A gente alimenta a nossa carne, satisfaz o nosso desejo, mas não tem coragem muitas vezes de dar, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 100 reais que seja em um livro. Não sabe o investimento que está fazendo. Não sabe que quando uma pessoa ela para escrever um livro, tem uma história por trás. Testemunhos foram gerados e livros curam. Livros libertam, porque há a unção do Espírito Santo naquilo que foi materializado através de um livro. Então eu incentivo vocês a terem livros, a lerem livros. Eu incentivo vocês a lerem pelo menos um livro por mês. Já pensou? Um livro por mês, gente, 30 dias, a gente não conseguir ler um livro, por exemplo, dessa grossura aqui. Tem livros que é mais fino ainda. Gente, pelo amor de Deus, isso aí, é querer ficar preso na falta de conhecimento, cativo na ignorância. E Deus, Ele não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para vivermos de glória em glória, avançando, crescendo, e sem acesso ao conhecimento e aplicando essa verdade conhecida, não tem como ter desbloqueio na sua família. Não tem como. Então, para cada área da sua vida, eu sugiro a você que você tenha um livro. Para sua área financeira, estude livro financeiro, gente, sobre finanças. Estude livros sobre educação de filhos, sobre relacionamento conjugal. Mas meu casamento tá uma benção. Estude a si mesmo. Aprenda e ensine para outras pessoas e proteja, blinde o seu casamento, porque cada vez que você reforça aquele conhecimento que você diz já ter, aquilo ali vai ser uma proteção para que o inimigo não entre, porque você conhece a verdade e você precisa estar sempre sendo lembrado dessa verdade. Então, para cada área, tenha um livro. Então, você vai ter aí várias áreas da sua vida. E tem muitos e muitos autores. Inclusive, tem autores em falta, tem temas em falta, autores em falta. Por quê? Porque você ainda não acordou para escrever seu livro. Ei, Jesus Cristo amado, Deus está falando para mim também, viu? Deus está falando para mim também. Mas é isso, vamos nos esforçar e vamos, de fato, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Às vezes a gente fica pensando que é uma coisa mirabulosa. Não, gente. Tudo é muito simples. Mas não significa dizer que por ser simples é fácil. Mas se fosse fácil, de que sentido teria? De que vale? Aí a gente vai deixar muitas vezes, pessoas dominadas pelo inimigo escrevendo livros, fazendo lives, pregando, fazendo coisas de diversas formas lá, usando a tecnologia, uma ferramenta de Deus que a gente pode estar libertando e salvando vidas. Aí a gente deixa na mão de pessoas que estão completamente guiadas pelo mal. Para quê? Para aprisionar os nossos filhos, a mente dos nossos filhos, as nossas também, para comprometer toda uma geração. E foi assim que o inimigo veio agindo. Por quê? Porque a igreja se calou.
a igreja se calou diante das coisas, e aí muitas coisas foram tomando um tom de normalidade, porque não existiu alguém lá na política para se posicionar. Há um tempo atrás não existiram essas pessoas, não existiu alguém para dizer, não, eu vou escrever um livro sobre isso, eu vou começar a falar sobre isso, e eu vou começar a despertar essa geração, e essa geração acabou sendo corrompida, e foi assim, porque a igreja se calou, porque a religiosidade estava dizendo, é pecado você fazer isso, é pecado isso, é pecado, é pecado, é pecado. O inimigo conseguiu manipular a mente dos crentes. Essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita para poder trazer libertação. E o capítulo de hoje vai falar exclusivamente para nós mulheres, no sentido de esposas. Vamos lá. Primeiro a gente tem que se ver como a esposa de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E nós temos o exemplo perfeito. A Bíblia nos traz em toda ela esse exemplo de como nós devemos nos comportar como esposas. E a gente precisa olhar para o modelo de Cristo para que nós tenhamos uma família conforme a vontade dele. Aí se tem coisas que não tá de acordo com o modelo dele, precisa ser corrigido. Se quer vitória, se quer vida, se quer abundância, tem que haver correção. E correção simplesmente eu estava fazendo assim, agora eu vou fazer assim, desse outro jeito. Correção muitas vezes é você mudar a rota. Correção é muitas vezes você ter caminhado anos naquele caminho e depois você olhar e dizer assim, meu Deus, que perda de tempo. Vou voltar. Quero voltar ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste? Volta ao primeiro amor. Corrige aquilo que você fez de errado. Porque se houver rupturas, se houver nós nessa linha, vamos pensar na vida como a linha, se houver nós, amarrado ali, nó cego, seja lá o que for, se houver esse tipo de bloqueio, você não vai fluir da forma como você deveria. Você vai ter uma vida meia boca. O Senhor não te chamou para uma vida meia boca. Já basta a gente ter vivido tanto tempo sem conhecer a verdade e viver assim, eu olho para minha vida e digo, Deus, que perda de tempo. Hoje eu acesso coisas, eu leio coisas, eu falo de coisas que eu digo, Deus, onde era que eu estava? Porque isso aqui sempre teve na palavra. Sempre houveram homens e mulheres de Deus que, de alguma forma, muito ou não, mas se posicionaram. Alguns remanescentes ficaram. É prova disso que nós continuamos aqui, nós não morremos. As tribulações não pararam a igreja. Não parou nada. Os levantes, as perseguições não pararam a igreja. Nós estamos aqui porque alguém se posicionou, de acordo com o seu tempo, de alguma forma se posicionou. E aí eu me pergunto, Deus, onde era que eu estava? Porque eu já dizia que eu carregava a Bíblia, eu era crente, eu estava onde? Que eu não ouvi isso? Ou que eu ouvi e eu ignorei? Que isso, Deus? Mas nunca é tarde para eu e você receber essa libertação. Abertura de visão aos cegos, porque a verdade é que nós estávamos cegos. É a mesma coisa como o cego disse assim, depois que ele recebeu a cura, aí foram lá perguntar para ele, quem é aquele homem que curou você? O que foi que ele te disse? Ele disse, eu não sei de nada, uma coisa eu sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, eu tô preocupada com isso aqui. Já que eu tô vendo, eu vou caminhar para onde eu tô vendo. Não vem para cá querer me distrair, não. Com conversinha, com perguntinha, nada disso. Poderoso, né? Isso. Mas vamos lá, porque eu preciso entrar, né? Que a pessoa se empolga. Vou ler aqui os conselhos de um rei e eu vou dar um foco maior hoje. A segunda parte do capítulo que vai falar sobre a esposa ideal. Vamos ouvir os conselhos. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. A mãe estava aconselhando esse rei. E esse rei, ele foi instruído, escreveu e trouxe isso aqui para nós. Vamos lá. Você é o meu filho querido. Olha uma palavra de validação que uma mãe está dando para um filho. Um filho adulto. Um filho que já é um rei, né? Já é pelo menos um filho adulto. Olha só. Você é meu filho querido. A resposta das minhas orações. Mamãe. Valide seu filho com palavras proféticas sobre a vida dele. Faça ele saber disso, gente. Às vezes a gente conversa entre nós, mulheres, nós falamos dos nossos filhos, nós dizemos, nós jejuamos para os nossos filhos, nós oramos, mas a gente esquece de dizer para a pessoa mais importante, ele.
Às vezes não precisa nem se dizer aos outros o que você está fazendo, mas diga, meu filho, ó, eu estou orando pela sua vida, porque eu estou vendo que você está tendo dificuldade nisso. Então eu estou jejuando por você para poder te ajudar. Então, ó, o seu filho vai dizer, uau, minha mãe se importa com isso. Minha mãe não acha que isso é uma bobagem. Então, você diga para ele que você está orando por ele e ore com ele. Ore por ele e ore com ele. É melhor ainda você orar com ele. E nas dificuldades mínimas que ele demonstrar, seja lá por tolice, né, por falta de maturidade, seja lá porque a natureza humana, pecadora, está se manifestando nele. Como eu digo, a natureza de Adão está se manifestando. E a gente expulsa, sai natureza de Adão. Não sai, gente. Não vai sair não, a natureza de Adão não vai sair. Enquanto nós estivermos aqui, ó, em corpo físico, nossa natureza humana, a natureza de Adão do pecado, ela não vai sair. Ela vai ser mortificada em Cristo. Então nós temos que aprender a fazer isso. Mostrar para os nossos filhos que muitas vezes quem está falando não é ele. Ou é a imaturidade dele, ou é o pecado que insiste em se manifestar. E o pecado ele sempre vai se manifestar. Você vê uma criança fazendo birra, já é o pecado se manifestando. Aí você diz assim, mas Gleide, que absurdo. Uma criança não tem pecado, um bebê não tem pecado. É verdade, ela não tem pecado porque ela ainda não teve tempo para cometer atrocidades, para cometer atitudes de pecado, mas é só uma questão de tempo. É só ela crescer, que por mais que você mantenha ela presa ali dentro da igreja, seja lá o que for, uma hora ela vai pecar. Ela vai começar a pecar. Mas ó, a manifestação do pecado, ela já vem aos poucos, revelando. Quando a criança faz uma birra, significa dizer, eu tô revoltada. E, tipo, a natureza se manifestando. E tá tudo bem. A natureza, já tá falando, é algo natural. Então não adianta você querer impedir a birra da criança. Determinadas idades você nem tem como. Você não consegue. Você pode bater, você só piora. Se você conseguir inibir aquele comportamento dali, daquele momento, significa dizer que você está resolvendo o seu problema, mas o daquela criança não está sendo resolvido. Porque a birra, ela vem para nos dizer, ó, o nosso filho vem nos dizer com uma birra, seja lá o tipo de birra que for. Ele vem me dizer, eu tô com um problema, eu não sei resolver isso. Eu quero atenção, eu não tô conseguindo, eu tô desesperado, me ajuda. A birra é um pedido de ajuda. E se a gente não tem o discernimento, se a gente não tem a direção, gente, educar os filhos pelo caminho da graça é o melhor modelo. É simples, é só a gente olhar para o modelo de Jesus. Jesus, apesar de ele na Trindade, ele não ser nomeado como o Pai, ele é nomeado como o Filho, né? Então, o Filho, ele revela a educação que o Pai lhe deu. E observe qual foi o tratamento de Jesus para com os seus filhos. Vamos falar do modelo dos 12. Os filhos, os 12 filhos que Jesus teve, que Jesus educou. E que Jesus, em um espaço de 3 anos, que foi o tempo do seu ministério, ele deixou tudo muito mastigado para nós sobre como é lidar com pessoas. Mas aí a gente quer trazer esses ensinamentos para os adultos. A gente quer levar certos desses ensinamentos para as nossas empresas, para as nossas igrejas, para as nossas classes da EBD. A gente quer levar para todos os lugares, mas a gente não quer levar para dentro da família. A gente não quer levar a aplicar aquilo ali com os nossos filhos. Nós tratamos os nossos filhos como se eles fossem os nossos robôs. E quando a responsabilidade maior precisa ser com eles. Nós precisamos educar os nossos filhos com a base do discipulado. E o que foi que Jesus fez com os discípulos? Jesus ensinou-os primeiro, passou 3 anos ensinando-os, para que quando ele fosse, os discípulos pudessem fazer obras maiores. Então, os meus filhos, os seus filhos, precisam fazer obras maiores que as nossas. Mas assim, como é que eles vão fazer obras maiores que as nossas se eles não forem ensinados hoje, se não forem treinados hoje, se não forem discipulados hoje? Então, ó, entende que precisa ser um derramamento? Deus aqui, você aqui. Deus derrama sobre você, você derrama sobre o seu filho. E o seu filho, ele vai derramar sobre o que vem depois. E assim se constitui. A fonte é Deus. A fonte é Deus. Agora, quando há falta de comunicação entre a fonte e você, você não vai ter o que derramar. E se a fonte não for Deus, quem é que está sendo? E o que é que você vai derramar sobre o seu filho? Então aqui o Senhor já está nos dando essa orientação, ó, de que nós devemos, como mães,
validar os nossos filhos, validar, gente, as características boas, especialmente. Potencialize o que o seu filho tem de bom. É muito mais propenso nós, principalmente no momento da raiva, no momento que a gente quer estar no controle, que a gente quer que os nossos filhos entendam aquilo que a gente já entende faz tempo e que eles não entendem por falta de maturidade ou porque a natureza humana ali do pecado está se manifestando. É muito natural que a gente queira, falar dos erros. Você que menino teimoso, você pare de teimosia. Potencialize o que for positivo. Porque aquela criança vai fazer questão de ser uma criança melhor. Não é assim com você? Como é que você reage diante de uma crítica quando alguém fala de um defeito seu? E quando é que você reage diante de alguém que fala de algo que é positivo, de uma habilidade que você tem? Já parou para prestar atenção nessa diferença, na sua reação? Você reage melhor quando alguém potencializa aquilo que é uma boa habilidade em você? Ou você reage melhor quando alguém te critica? Como é que você se comporta? E outra, a quem é que você está ouvindo? Para observar. Às vezes, pode vir alguém na rua e olhar para minha cara e dizer assim: você é uma gorda, você é uma balufa, você é isso e aquilo outro. Se eu tiver problema com isso, se em minha identidade houver problema com isso, eu, vou ouvir, vou ficar chateada, tá, mas eu vou xingar ele, vou me defender e pronto. Mas, se o meu marido chegar pra mim e disser as mesmas palavras, se os meus filhos chegarem pra mim e disserem as mesmas palavras, especialmente marido, pai, mãe, especialmente quando o pai e a mãe falam com a criança sobre isso, sobre as suas necessidades de melhorias, né, sobre os seus defeitos, que não são defeitos. Então, quando você fala sobre isso com seu filho, isso dói muito mais. Então, quando alguém vai na rua, um colega, um amigo, alguém da intimidade que tem um conhecimento de relacionamento, isso vai ser mais doloroso. Agora, quando é alguém que nem conhece, assim, quem é você, cara? Você nem me conhece, você não sabe nem de onde eu vim. Quem é você para estar falando assim comigo? Então, olha como é importante nós trazermos para os nossos filhos palavras positivas, palavras que vão potencializar aquilo que eles já têm de bom. Mas presta atenção. Porque, um vai de um extremo a outro. Porque tem gente que é assim. Ou esculhamba de uma vez, ou então só faz potencializar o elogio e não corrige aquilo que precisa ser corrigido. Nós temos que encontrar o meio certinho. E esse meio é o que vai dar, o equilíbrio na balança. Porque você precisa potencializar sim, mas na hora que você for corrigir, que você observar, tem um mau comportamento. Todo mau comportamento é a criança dizendo: por favor, me corrija, eu não sei o que fazer diante dessa situação. E se a gente ignora, se a gente deixa passar, o que é que vai acontecer? Esse mau comportamento vai moldar nessa criança um mau caráter. Porque o sentido da vida é evoluir, é crescer. Então aquilo que era pequeno era apenas um mau comportamento, quando pensar que não já virou algo grande, que vai causar sérios transtornos na personalidade, e isso vai repercutir aonde? Na sociedade. E aí a gente entende porque a gente vê tantas pessoas assim, completamente à margem, ao contrário daquilo que o Senhor fala em sua palavra, porque não teve base na família. E eu e você estamos aqui sendo instruídos pelo Senhor, para que tenhamos um comportamento diferente. E aí agora a mãe diz assim: meu filho, o que é que eu vou dizer pra você? Que ela diz assim, o que lhe direi? Pronto, tá bom, eu vou dizer aquilo que é importante. O que ela disse assim, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres. Por que isso, Gleide? Não gaste, pois até os reis já se destruíram assim. Olha o exemplo, meu filho, de quantos homens que se destruíram porque não souberam olhar para a mulher certa, não tiveram essa identidade já ali bem elaborada dentro de si sobre como você vai buscar a mulher certa. É lindo esse capítulo, porque ao mesmo tempo que essa mãe, ela aconselha o filho para dizer: filho, olha a mulher certa que você vai escolher, hein? Não vai fazer como um bocado de babaca aí, que escolhe mulheres por beleza, que escolhe mulheres por condição social, seja lá pelo que for, e depois você vai arranjar um grande problema. Olha quantos deles já se destruíram. É uma mãe orientando. Da mesma forma, a filha deve ser advertida pela mãe, pelos pais,
né? Eu tô falando aqui para mãe, mas é lógico que são pelos pais. Mas eu digo pela mãe por quê? Porque a mãe, ela precisa ser esse exemplo. Você precisa ser a mulher que a sua filha hoje pequena queira ser lá no futuro. Então, comece a olhar para as suas atitudes hoje, o seu comportamento que você tem dentro de casa como mãe. Será que a sua filha vai dizer assim, quando eu crescer eu quero ser uma mãe igual a minha mãe? Será que hoje você pode dizer assim, eu cresci porque eu olhei para o exemplo da minha mãe, eu segui o exemplo da minha mãe e eu fui bem sucedida, porque minha mãe, ela foi uma verdadeira mãe. Ela fez o seu melhor e ela deu ali muitos ensinamentos. Ou será que você está olhando para dizer assim, tô aprendendo contigo, mãe, a como não ser? Porque tem isso também. Tem coisas na nossa mãe que a gente aprende a como não ser, por quê? Porque elas vêm carregando as experiências delas, elas vêm carregando cultura errada que de repente foi instalado ali na mente delas como um drive, né? Foi instalado ali por conta da falta de sabedoria, por falta de conhecimento da palavra, por falta de Deus na vida, por ainda não ter vivido experiências com Cristo. Então tudo isso, nós não temos a obrigação de repetir o mesmo modelo, mas a essência precisa ser construída, a base precisa ser construída e você precisa ser essa base, que é para sua filha olhar e dizer assim, não foi isso que minha mãe me ensinou, ainda que a carne dela, que a cultura ao redor dela esteja querendo levar ela para um caminho errado. Ainda que ela ceda momentaneamente, porque ela quer a experiência do momento. Então, ainda assim, você precisa ser o maior modelo para os seus filhos. Então, para a filha, você tem que ser o modelo direto. E para o filho, você tem que ser aquele modelo. Filho, quando você casar, olhe para mim. Só vá atrás de mulher que você vê, tem essas características. Por isso que a sua obrigação é você se transformar primeiro, para depois você transformar a sua família. Por que Gleide está falando isso aqui o tempo todo? Porque se você não for esse modelo, vai dar ruim para a próxima geração. Que netos você terá, porque com quem esse homem, esse filho que vai ser um homem vai se relacionar? Com quem essa filha que vai ser uma mulher brevemente vai se relacionar? E como será a construção da família, dessa família? O que é que nós temos visto? A família, cada dia que passa, na visão do mundo, o inimigo está atuando de forma severa em relação à família, cada dia de forma mais clara. Ele sempre atuou, desde o começo. O principal objetivo dele foi destruir a família. E hoje a gente vê o quanto que está completamente banalizada. Muitas pessoas não acreditam na família. E pessoas muitas vezes na igreja não acreditam mais no casamento. Já não acreditam mais que existe essa essência. Por quê? Porque isso não foi passado de geração da maneira certa. Segundo os princípios da palavra. Muitos de nós se acovardaram. Muitas vezes nós nos acovardamos diante das situações, diante das coisas, e ficamos ali presos na dor que a gente está vivendo naquele momento, e a gente esquece que aquela dor que a gente está vivendo é para gerar testemunho para os que vêm depois de nós, para depois eles olharem e dizerem, minha mãe é um exemplo, então eu vou seguir esse exemplo aqui, porque eu sei que ela venceu e eu vou vencer também. Então a palavra já está sendo clara aqui para nós, essa mãe dando esse conselho para esse filho, ela diz assim, escute, Lemuel. Escute significa dizer, preste atenção em mim. E quantas vezes ela precisou dizer isso? Não sei, mas provavelmente ela já veio dizendo isso, desde ele pequenininho. E aí às vezes a gente diz assim, menino, quantas vezes eu vou ter que lhe dizer isso? Quantas vezes forem necessárias. Foi para isso que o Senhor colocou você com essa missão na vida dele, para você instruir. E instrução é algo que vai sendo feito, gradativamente, todo dia que precisar. Se fosse assim, a gente não precisaria fazer reuniões em igreja, porque já tem uma instrução dada. A gente não precisaria fazer reuniões em família, não precisaríamos fazer reuniões em empresas, porque aí a gente diz assim, poxa, vai fazer reunião, o assunto todo dia a mesma coisa, mas tem que ter a instrução, porque precisa estar ali, além da instrução, você está gerando uma disciplina. É você olhar e dizer, tem que ficar atento a isso aqui, não pode perder o foco. Disciplina é isso. Disciplina é você ensinar com tudo o que você faz, sendo exemplo para o seu filho. Tira essa ideia de disciplina, que é surrar, que é colocar de castigo, que é, sei lá, fazer o quê. Tira essa ideia de disciplina, porque não foi esse modelo que Jesus deu.
A única vez que você vai ver Jesus se irando na palavra, né, escrita, Jesus se irando e tipo, dando aquela coisa mesmo de chicotear, foi o quê? Quando o povo estava pecando ali abertamente contra o Senhor. Colocando o que não convinha no templo, sujando o templo. Então é a única forma que você vai ver, o único momento que você vai ver essa ira. Mas é uma ira benéfica para dizer, eu estou me posicionando aqui e aqui é a casa do meu pai e eu não vou deixar vocês fazerem o que vocês querem. Mas você não vai ver, por exemplo, quando Pedro pecou, negou Jesus lá, você não vai ver Jesus chamando ele, dando um puxão de orelha, você vai ficar de castigo, eu vou colocar você aí você vai ficar assim, assim, assim. Você não vê. Você não vê Jesus pegando no pé de Judas, dando porrada nele, porque Jesus ficou sabendo que Judas tinha entrado lá em concordância com pessoas que iriam traí-lo, que iria trair Jesus. Você não viu Jesus fazer isso? Pelo contrário, Jesus sabia, Jesus disse, filho, venha, sente à mesa, porque você é um filho como todos os outros. Foi dessa forma que Jesus nos ensinou e porque a gente quer fazer diferente. Porque a gente está querendo alimentar a nossa carne, porque a gente está querendo resolver os nossos problemas, corrigindo os nossos filhos de maneira errônea. A graça de Deus foi revelada a cada um de nós, para que nós possamos ser salvos. Os seus filhos, ele tem direito à salvação. E é você que deve conduzi-los a essa salvação. Jesus. Olha o conselho aqui mais à frente. Ó. Escute, Lemuel. Os reis, ou seja, quem governa, não deve beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Gleide, a Bíblia proíbe beber vinho. A Bíblia proíbe beber bebidas alcoólicas. Você está vendo aqui. Aceite na sua vida como você quiser. Porque está falando aqui, ó, que os reis, o rei é quem? É uma autoridade, é quem governa. Então, você precisa primeiro governar a si mesmo e governar na sua casa. Então, não seja dado a beber vinho e bebidas alcoólicas, porque aonde tem substâncias que tiram o seu funcionamento natural, então preste atenção, isso vai fazer com que você se desgoverne, e você se desgovernando, você vai desgovernar toda a sua família, ficou claro? Percebe? Porque muitas vezes a instrução ela é dada, não é com um sentido de proibição, é te livrando de consequências. Quantas famílias foram destruídas porque alguém achou que não tinha problema nenhum beber? Então tá bom. Veja, pensa aí, ó, o que você vai fazer hoje? Qual a consequência que vai dar, que vai gerar? Ah, Gleide, mas eu tenho controle. Deixa Deus fazer o trabalho aí. Ó, o que ela diz aqui, ó, quando esses reis bebem, ó, meu Deus, olha como isso é poderoso, ó. Quando esses reis bebem, ou seja, eles deixam de ter o seu funcionamento natural, eles não lembram das leis. E se eles não lembram das leis, qualquer pessoa pode fazer com que eles venham descumprir essas leis, eles mesmos descumprem e tipo, eles não vão aplicar a justiça sobre aqueles que não cumprem a lei. Por quê? Porque ele não está tendo capacidade mental. Ele não está conseguindo ter discernimento para conseguir orientar ali, ó, e fazer a justiça de forma necessária conforme a lei. Porque a lei existe para isso. Para ser aplicada para quê? Para a correção. Essa deve ser a verdadeira função da lei. Então as leis de Deus sobre nossas vidas vêm com isso. Com essa função de nos advertir, de nos instruir para que nós não atraiamos para as nossas casas a maldição de Deus, que são as consequências das nossas escolhas. Ó, e ela diz assim, ó, que esses reis não lembram das leis e tem mais, ainda se esquecem os direitos daqueles que são explorados. Quando se esquece o direito do outro, entrou em conflito com o próprio Deus. E Deus, ele já começa, ó, a fazer com que as coisas aconteçam, porque foi como você, como o rei, né? Vamos falar dessa forma, escolheu fazer. Ó, as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, ou seja, para quem não tá nem aí para sua vida. Para quem tá, não deixa a vida me levar. Para quem tá sem sentido na vida, porque tem um monte de gente que tá aí somente corpo presente. Basta você sair, você olha assim, Deus, hoje eu contemplei uma cena dessa,
eu vinha fazendo na volta da minha caminhada e vinha um senhor na minha frente assim, esse senhor deve ter mais ou menos uns 70, sei lá, 75 anos por aí assim. E você vê assim o jeito de andar, uma pessoa escravizada, e eu olhei assim para ele, isso me dá uma tristeza, porque eu digo assim, Deus, ele não sabe quem ele é, por isso que ele tá assim. Ele não sabe de onde ele veio. Ele está completamente perdido na vida. E o pior não é nada, ele nem sabe que está perdido. Porque todos os dias eu vejo esse senhor, no mesmo horário que eu desço para minha caminhada, eu vejo esse senhor lá, sentado no banquinho, fumando o seu cigarro, se destruindo. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Porque ele está se destruindo. Ele já está morto faz tempo e ele não sabe disso. Já tem espíritos de morte ali, ó, levando ele só para concretizar, precisando de salvação. Meu Deus. E aqui diz que as bebidas alcoólicas são para essas pessoas. Por quê? Porque elas decidem fazer assim. Então, para os que já estão na miséria, então você, preste atenção, porque eu ensinei você, não foi para esse caminho. Então, acorde para a vida. Ó, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Mas você não, meu filho. Que eles façam isso porque é o que eles querem fazer. Mas a minha responsabilidade é com você. A minha direção aqui que eu tô dando é para você. Ah, Gleide, mas tem vezes que você fala e o filho não obedece. Procura identificar. Quando a gente fala de bebidas, a gente já traz para isso aqui. Ó, pode ser que exista uma maldição hereditária se cumprindo na vida dessa pessoa que está ali enveredada por esse caminho. Pode ser. Ou pode ser também algum ciclo repetitivo de ordem emocional. Nós temos que saber identificar. Uma coisa é certa, seja espiritual, seja emocional, seja físico, existe alguém por trás disso manipulando. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. E quem é? A gente já sabe, né? Não vai dar ibope colocando o nome dele aqui em evidência. Mas a gente precisa ter esse discernimento. Porque a gente observa nas famílias. Eu tiro pela minha, eu tenho situações assim, eu acho que é algo infelizmente muito comum de se ver nas famílias. Heranças espirituais que foram passadas de pai para filho com relação à bebida. Bebida alcoólica, fumo, drogas, vícios de forma diversas. E o que é que acontece? O inimigo, ele aprisiona uma pessoa em um vício, seja lá esse vício que for, gente. Seja lá esse vício que for, nem que seja o café, que também pode ser um vício. Então o inimigo aprisiona a pessoa ali para quê? Para que ela não fique sensível a receber os comandos espirituais. Para que ela não fique sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós estamos na igreja e não estamos sensíveis à voz do Espírito porque nós estamos presos, cativos em vícios que nós não estamos vendo que precisamos nos libertar. Mas a gente está querendo libertar os de lá de fora. Mas a nós mesmas, nós não estamos vendo essa necessidade. Então não existe vício diferente para Deus. Tudo é vício. Agora, quando você vê uma pessoa se destruindo e uma pessoa veio e fez isso na geração passada, aí vem a outra, continua fazendo, e você começa a ver vários casos na família, existe um padrão que precisa ser rompido. E é você, mulher, que está aqui para conhecer essa verdade e aprender a se posicionar e fazer diferente para que esse padrão ele não continue. Porque aqui a mãe tá dizendo bem para ele, ó, deixa isso aqui para quem já tá morrendo, que eles bebam lá, ó, e esqueçam que são pobres e infelizes, mas você é diferente, porque eu me posicionei aqui na minha casa, e você não vai fazer como eles. Ainda que na sua linhagem, ainda que na sua geração, ainda que seu pai seja um alcoólatra, não significa dizer que você tem que ser alcoólatra. Não, pelo contrário. Se você observa, meu pai é alcoólatra, meu avô também, meu bisavô, tem alguma coisa errada, você vai deixar passar para frente? Você vai deixar com que seu filho reproduza esse comportamento? Ou que esse comportamento venha a ser reproduzido lá nos seus netos, nos seus bisnetos? Só porque você não vai estar aqui, provavelmente, você não tô nem aí? Como assim? Você não vai mudar essa realidade hoje, não? O Senhor está te chamando para uma mudança de realidade. Você é a chave. Você é responsável por isso. Preste atenção. Olha aqui uma mãe dando um exemplo de que a responsabilidade de instruir, seja lá a idade que for,
Seja a idade que for, a responsabilidade de instruir é sua. Então pronto, recebe esse negócio aí. Ó, fale a favor daqueles que não podem se defender. A orientação dela, proteja, você é um rei, você governa sobre alguém. E esse alguém, ele precisa de direção. Você governa na sua casa, porque a sua casa ela precisa de direção. Imagina você, sem governar, seus filhos fazem o que querem. Sem ter maturidade, sem ter sabedoria, sem ter instrução, dá ruim. E a instrução para nós aqui está dizendo, ó, proteja os direitos de todos os desamparados, fale por eles e seja um juiz justo. Por quê, gente? Juiz justo. São todos os juízes que são de fato justos? Não vou nem responder isso aí e nem tampouco atrelar o nosso país, porque senão vai dar uma história longa aqui. Ó, proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Primeira instrução veio. Agora, eu imagino que a mente de Gleide é assim, né? Eu vejo aquela mãe dizendo pro filho ao longo da vida dele, instruindo sobre tudo isso aqui. E aí chega esse rei, Lemuel, a idade de se encontrar com essa mulher. E aí ele começa a procurar. Minha mãe me deu um modelo. Minha mãe me disse como tem que ser. Agora eu tô aqui sozinho. Não tem minha mãe aqui do lado para me dizer não. Mas eu já tenho em mente tudo como deve ser, porque eu fui instruído ao longo da minha vida. Imagina o seu filho dizendo isso aí futuramente, sei lá, se você tem uma criança, um filho criança. Imagina só. Aí, Lemuel ali, aí olha o que ele diz, ó. Como é difícil encontrar uma boa esposa, com todas essas características aqui, porque teve alguém na casa dessa mulher que falhou. E aí agora um homem certo chega e esse homem não consegue encontrar essa boa mulher. Alguém não advertiu corretamente essa filha lá no seio da família. E aí o rei Lemuel fala, ó, como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. É um tesouro escondido. Pedras preciosas são coisas valiosas, então elas não ficam por aí. De repente elas ficam aqui entre essas que estão aqui assistindo essa live. Mas no meio da multidão, no meio daquele tumulto, quando você passa na rua que vê aquelas mulheres tudo se rebolando, se acabando lá, expondo seus corpos, se embriagando, se prostituindo, aí você olha assim, como é difícil encontrar uma boa esposa, hein? Não dá. Aí, se você não encontra um ambiente certo, meu Deus, se esse homem não encontra um ambiente certo, dá ruim, ó. Aí quando ele se recompõe de tudo isso, aí ele já começa a dizer, ó, o seu marido confia nela. Eu acredito que aqui ele já encontrou, porque ele já pode dizer sobre ele como marido, ó. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Por que nunca ficará pobre? Porque ele nunca vai ficar na improdutividade. Porque um homem ele é chamado o tempo todo para produzir. Talvez você agora esteja dizendo aí, Gleide, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Ó, o homem verdadeiro, que ele está bem configurado, a identidade dele está bem configurada, ele entende, isso inclusive é cultura, gente. O homem, ele é responsável pela provisão da família. Então, quando casa, o que é que vem logo? Não, tem que ter um trabalho. O homem não pode ser preguiçoso, o homem tem que produzir, tem que fazer, porque existe uma responsabilidade, existe uma esposa, existe uma família para poder ele se responsabilizar. Agora, aqui está dizendo, ó, que o marido confia na mulher e por causa que ele confia, ele nunca vai ficar pobre, porque essa mulher vai ser uma colaboradora da sua produtividade. E aí talvez você esteja já entrando em choque aí, porque de repente você tem um homem aí que ele não é tão produtivo assim. E que de repente você precisou assumir esse lugar dele, porque ele não sabe quem ele é. De repente ele não teve as instruções devidas, como aqui tem o exemplo dessa mãe instruindo esse filho. E aí agora você se vê em um problemaço. E agora o que é que se faz? Para tudo se tem um jeito. Mas você é a chave. Aqui vai falar da esposa ideal. Você, mulher, você precisa entender isso. Você é a esposa ideal para esse homem que você tem aí. É você.
Ah, mas ele é um salafrário. Ele é um salafrário. Acho que é assim que fala, um salafrário. É um preguiçoso. Você é a mulher ideal para ele. Agora, você sendo a chave para poder você direcioná-lo. Você se transformar, se posicionar naquilo que você precisa e deixar que o Espírito Santo posicione ele, trabalhe nele. Ajude ele a entender. Isso vai dar um tempo. Às vezes é porque você não vigiou, escolheu errado. E aí agora você vai precisar lidar com isso. Porque eu não vou chegar aqui para dizer a você, esse homem tá assim, largue ele, divorcie. Não, eu não vou contra o princípio da palavra. A menos que existam coisas que estejam deixando você exposta, deixando a sua vida em risco. Se você estiver em risco, eu vou dizer, mas fuja de lá hoje. Não espere nem amanhecer o dia. Vá, saia. Eu vou dizer isso pra você, porque você não precisa. Quando vem o escândalo que a gente vai saber do que está acontecendo nos bastidores. Eu particularmente não conhecia essa cantora. Mas depois que aconteceu isso, pronto. Ele já estava de alguma forma sabendo da situação, mas não teve ninguém pra dar uma direção e dizer, caia fora disso aí. Não, pelo contrário, você tem que ficar porque Jesus vai transformar ele. Jesus pode transformar ele, você fora de casa. E não quer dizer que é você que vai transformar ele, não. Porque ele já tem a conduta dele, a natureza dele já está ali, ó, aliançada com o mal. E você tem que identificar isso. Se você está em risco de vida, pois caia fora. Nem espere esse negócio de processo de divórcio. Tu cai fora logo, porque tu não tem que ser boba. Ser sábia, ser uma mulher virtuosa não é ser abestalhada. É isso que a gente tem que ter noção. E a gente tem que, nós mesmos, como eu sempre falo, ó, você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Se você tá com um homem, que esse homem não vai valorizar quem você é, não, pelo amor de Deus, não é bem assim não. Ele vai afetar a sua dignidade física. Opa, não, cai fora. Não aceita mesmo. Não precisa nem você orar. Vai dizer, Deus, me dá uma direção. Não, porque o tempo de Deus te responder, alguma coisa já aconteceu. Então não espera para ver. Ontem eu estava lendo a passagem com minha filha, a passagem de Saul, quando ele estava lá espritado, atormentado pelo cão, que ele começou a ser tomado por uma inveja tão terrível de Davi, que ele arquitetou a morte de Davi por várias vezes. Ele tentou matar descaradamente Davi, ele tentou matar Davi. E Deus ele deu livramento pela ligeireza de Davi. Porque muitas vezes Davi estava ali tocando harpa, ele lançava a flecha, ó, e Davi tinha que só fazer um movimento para a flecha passar de longe. E o Jonatas, o próprio filho de Saul, era amiguíssimo de Davi. Ele disse, meu pai está tramando contra você. Mas Davi podia dizer, mas não é possível, eu faço tão bem para esse rei. Ah não, vou ficar aqui, porque o Senhor me chamou para aqui. Não, o próprio Deus usou Jonatas para dizer, tu caia fora. E eu vou sondar para ver se ele vai querer de fato fazer isso. Eu vou te dar um sinal. Quantos sinais nós vamos ficar esperando para poder nós vermos que nós estamos morrendo em lugares que não é pra gente ficar? E aí eu já trago para outras coisas também. O Espírito Santo vai trazer questões aí na sua mente para te lembrar. Então, nós temos que ter sabedoria e discernimento das coisas. Estamos sendo instruídas aqui para ser uma esposa ideal. Mas você não é uma esposa ideal para apanhar. Você não é uma esposa ideal para ser maltratada. Não. Não se posicione para aceitar isso aí. Não, se posicione para dizer, opa, me respeite, cabra, com suas atitudes. E se precisar, saia mesmo. Não fique esperando para ver. Diz o ditado que quem espera para ver, vê demais. Então, muitas vezes isso acontece também porque o modelo anterior foi de uma submissão errada. Porque nós somos o tempo todo ensinadas há um tempo atrás, e algumas ainda seguem essa cultura, de que ser uma mulher submissa é ser uma mulher escrava do homem. Opa! Submissão já está dizendo, você homem tem uma missão. Deus te deu uma missão. E a submissão significa dizer, eu estou debaixo dessa missão. Não é debaixo da pessoa. É debaixo da missão. Qual é a missão do seu marido? Você está ali, embaixo da missão dele para poder dar o quê? Dar o sustento, dar a base para que a missão dele se cumpra. Ele tem uma missão dentro da sua casa, que é o quê? Levar os seus filhos ao conhecimento do Pai, de Deus Pai.
E de repente esse pai humano, esse marido que você tem, ele não está conseguindo, ele tem uma identidade desconfigurada. Quando ele olha para a paternidade dele, ele só vê maus exemplos. Ele teve o tempo todo essa mente sendo reconstruída em cima de crenças erradas, de que ele tinha que ser assim mesmo, de que ele tinha que ser um violento, de que ele tinha que ser um que todo mundo tinha que bajular, e por causa disso, quando chega diante dos conflitos, que alguém não bajula, ele se ira, e por causa disso ele faz e acontece, e o inimigo aprisionando as emoções, atribulando a vida, atormentando o casamento, porque o foco sempre vai ser destruir o ser humano. Porque o diabo ele tem raiva do ser humano. Tudo vai parar nisso. Mas ele vai manipular e muitas vezes ele não vai precisar fazer muita coisa. Ele não precisa fazer muita ação não, muito movimento não. De forma sutil. Ele é ali, ó, que você nem percebe. Então nós temos que ter esse discernimento. Agora, vamos focar em nós? Eu quero ser uma esposa ideal. E o que é que eu tenho que fazer para ser uma esposa ideal? Ó, em todos os dias da sua vida, ela só faz o bem e nunca o mal. Você faz o bem para o seu marido ou o mal? Olha só, pois é, pastora. Pois é, pastora, a Suzy está dizendo que veio fugida. A palavra até engraçada. Com os dois filhos, mas na prática acaba sendo assim. Porque quem vai ficar esperando para ver coisa nenhuma, pelo amor de Deus? Não existe essa de que é homem de Deus, não tem homem de Deus certo, tem um bocado de lobo. Vestido de ovelha, você conhece. Comportamento de ovelha de longe. Pense aí. Ó, cansei de viver uma vida submissa de acordo com a religião. Perfeita essa colocação. Porque essa submissão que foi ensinada aí é uma submissão de acordo com padrões humanos, religiosidade, e não de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se não viesse, seria morta. A pastora sabe, essa pastora tem um testemunho forte, que eu acredito que o mundo ainda vai conhecer um dia, porque ela ainda está sendo forjada, ela ainda não está com coragem para colocar o rosto na tela, né? Mas breve, eu já estou profetizando aqui. Mas vamos voltar aqui, ó. Essa mulher, ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Ó, ela está sempre ocupada. Quem está ocupado está focado no que está fazendo. Ela não está dizendo aqui na palavra não está dizendo que essa mulher está sempre sobrecarregada. Percebe a diferença em estar ocupada, em estar fazendo algo, do que estar sobrecarregada? Porque a gente, amém, em nome de Jesus, pastora, em breve. Porque a gente vive em uma sobrecarga, porque a gente entende que a mulher ela tem que fazer tudo. Não! Olha só o que é precioso aqui, ó. De lugares distantes ela traz comida para casa. Gente, quando eu lia, toda vez que eu falo, que eu comento sobre a mulher virtuosa, eu falo isso. Porque lá no meu inconsciente eu estava dizendo, Deus me livre, eu não quero ser essa mulher, não. Porque por várias vezes eu vi pregações, ministrações de congressos, de festa de ciclo de oração, aí, de tempos e tempos. Aquela festa com aquela igreja lotada, aquelas mulheres tudo lá dizendo, eu quero ser essa mulher virtuosa, mas uma mulher virtuosa errada que estava ensinando. Dizendo que essa mulher tinha que ficar calada, que quando o marido chegasse bêbado, que ela tinha que aceitar as afrontas, que tinha que... Aí eu, Jesus, aqui não entra na minha cabeça, não. Olha, tem que fazer as coisas dentro de casa, tem que fazer... Tipo, estão me mostrando uma mulher escravizada. Não. E lá no fundo, eu não aceitava essa mulher. Porque eu dizia assim, eu não quero ser igual a ela, não. Mas era um ensino, era a advertência, a instrução errada que estava sendo dada. Muito provavelmente por mulheres que viviam naquela situação e estavam se intitulando mulheres sábias e virtuosas simplesmente por causa da religião, porque estavam com um cargo, sei lá, de uma dirigente de círculo de oração. Eu passei durante anos da minha vida rejeitando a minha missão. Passei durante anos a minha vida rejeitando, porque quando diz assim, ó, você vai ser dirigente de círculo de oração, por várias vezes eu rejeitei, desde a minha juventude, porque eu olhava para aquelas irmãzinhas e eu dizia assim, Deus me livre, não quero ser não, isso aí é uma escravidão, não quero não. A minha alma já rejeitava aquilo, já era Deus me abrindo a visão, né? Hoje eu faço tudo isso aí, ó, com leveza. Hoje eu faço a minha missão com leveza, sem peso, sem sobrecarga. Porque o Senhor nos chamou foi para estarmos ocupados. E inclusive Ele chama aqueles que estão ocupados, porque Ele diz, ó, esse daí está ocupado, então significa que tem foco.
Então não vai abandonar, porque aquele que coloca a mão no arado não olha para trás não, tá sempre ocupado. Agora sobrecarregado é outra coisa. Eu vivi durante anos da minha vida sobrecarregada. Misericórdia, quando eu penso, que eu lembro, chega a dar um peso nas costas, que a gente diz assim, ser mãe é difícil, ser esposa pior ainda, ser crente nem se fala, Deus me livre. Por isso que muitas mulheres olham assim e dizem, para ser crente igual aquela mulher, não. Por quê? Porque a gente não está sendo bom exemplo. A verdade é essa. A esposa ideal, ela tem que ter, leveza. Ela tem que ser ela em Deus. Ela tem que saber quem ela é em Deus. Olha o que diz aqui, Jesus, quando dizia, ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas, eu dizia, pronto, meu Deus, não vou conseguir dormir. É lógico que eu não estou dizendo aqui, não acorde cedo. Não, pelo amor de Deus, eu estou trazendo aqui, um exagero do que se falava, porque a mulher não podia pensar nela, gente, para ser virtuosa, não podia pensar nela, não. Tinha que fazer pro outro. Essa é a concepção de mulher virtuosa na visão de pessoas religiosas. E talvez você ainda tenha um pouco dessa visão religiosa, e você hoje está sendo aberto aqui os seus olhos para que você não viva pela religião, viva pela sua essência. A religião, ela vai te ajudar você a se conectar com o Senhor. Mas cuidado, porque existem religiões, legalismo, tudo dentro de padrões humanos, que não tem nada a ver. Jesus está olhando e dizendo assim, por que esse povo ouviu isso? Ao invés de estar levando as pessoas a Deus, está afastando. E a missão da religião é ligar, não é afastar. Então veja lá. O que ela faz? Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo e faz e trabalha até tarde da noite. Eu tô lendo aqui corrido, mas eu vou dar uma volta porque eu quero entrar aqui um pouquinho rapidinho aqui na questão do livro, que eu comentei aqui. Porque aqui tá sendo cansativo, né? Acaba ficando cansativo você olhar e dizer, essa mulher trabalha, e onde é que ela entra nessa história? Mas a gente vai ver que o contexto é completamente diferente, Ela conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ela ajuda os pobres e necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Você vê que ela não tem medo do futuro, então ela não é uma mulher sobrecarregada, ansiosa, atribulada, né? Pelo contrário, ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça. E ela está sempre cuidando da sua família. Olha o foco da mulher virtuosa qual é. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Será que seu marido pode dizer isso para você? A formosura é uma ilusão. Porque aqui, ele já está se conectando, Lemuel já está se reconectando com a orientação que a mãe dele disse aqui para ele, Não gaste tempo com mulheres, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até os reis se destruíram assim, ou seja, não se iluda pela aparência, porque o homem, ele é muito bem tomado pelo que ele vê, e as mulheres são belas, Deus nos fez belas. Mas, ao mesmo tempo, Deus está dizendo, não se iluda com beleza exterior. Porque beleza exterior, sem beleza interior, de nada vale. Meu Deus, e aí ele diz aqui, a formosura é uma ilusão. E a beleza acaba. Porém, mas, a mulher que teme o Senhor, ou seja, a mulher que é sábia, a mulher que tem a sabedoria como princípio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Essas são as palavras de um homem que encontram de fato uma mulher
uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Agora você se pergunta assim, eu posso perguntar para você e você se perguntar. Eu sou uma mulher virtuosa? Você é uma mulher virtuosa? A mulher virtuosa, ela é uma mulher completa. Ela é uma mulher plena. Ela é uma mulher que tem habilidades empreendedoras. Ela é uma mulher que sabe governar a sua casa. Aqui está dizendo, ó, que ela acorda cedo. Mas ela acorda cedo não é para ela fazer tudo e ficar sobrecarregada. Ela acorda cedo para poder ela, ó, dar as instruções certas, dividir, delegar. Uma coisa que eu aprendi, que eu tinha muita dificuldade, ainda estou em processo de aprendizagem, é o delegar. Nós temos que aprender, gente, a delegar as coisas. Nós queremos fazer tudo, se sobrecarrega com tudo. É a atividade da igreja, são as demandas do trabalho, demanda da família e tantas coisas. Como pensar que não, a gente está sufocada, carregando um monte de carga que não é nosso. E às vezes a gente só precisa delegar. Atividade simples, nós podemos delegar. E o que é delegar? Pedir ajuda, orientar. Você vai delegar, você não vai dizer assim, ó, faça isso aí que eu não estou nem aí, não. Você vai instruir como é que tem que ser feito e vai acompanhar. A mulher virtuosa, ela faz isso. Ela acompanha, você acompanha as coisas que você delega em sua casa, seja lá o que for. Olha só, eu tenho aqui um texto que eu quero compartilhar com vocês, porque esse capítulo aqui, ele é tremendo. Esse capítulo desse livro aqui, ele fala um pouco, na verdade são 2 capítulos que vão falar especialmente dentro desse contexto de Provérbios 31. Eu já marquei aqui, gente, mas eu já perdi a marcação, é brincadeira. Só Jesus na minha vida, porque eu fico na minha inquietude. Ó, tem um capítulo aqui que ele vai nos ensinar. Ó, vou ler esse capítulo. Gente, é bem pequenininho, vocês vão ver como é poderoso. Ó, é impressionante como as mulheres frequentemente se desvalorizam. Muitas acreditam ser um fracasso. Há dias em que está tudo bem e outros em que tudo parece muito difícil. Acontece com você? Quem nunca viveu essa gangorra emocional que atira a primeira pedra? Eu também passo por isso. É fruto do coração e do DNA natural da mulher, sua parte humana. Muitas vezes você se sente mal, triste e nem sabe o porquê. É sobre essa instabilidade que quero conversar com você neste capítulo. A melhor forma para lidar com as fragilidades emocionais é reafirmar a si mesma diariamente, dizer verdades a seu respeito. É necessário convencer o seu coração sobre quem de fato você é. Até quando você vai continuar acreditando nas mentiras que ouve em sua mente sobre si mesma? Escolha seus pensamentos, rejeite essas mentiras e concorde com o que Deus disse sobre você. Por mais que seu estado atual seja difícil e sem sentido, não confie nas suas emoções momentâneas. Quero te ensinar a usar uma ferramenta poderosa. Olha que ferramenta, gente. Que fala assim, a ferramenta é algo diferente. É a confissão da palavra. Ó, declare-a na primeira pessoa, trazendo a verdade que você lê para a sua vida. Por exemplo, observe o que a palavra de Deus diz em relação à mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos de finas joias. E aí a orientação aqui é, declare. Aí você vai fazer uma atividade, uma tarefinha que eu vou passar para você. Ó, você vai recitar esse versículo citando o seu nome. Por exemplo, eu, Gleide, mulher virtuosa, fui encontrada e o meu valor excede o de finíssimas joias. Você consegue falar isso? Você consegue dizer isso declarando com o seu nome ou causa algum um estranhamento, algum incômodo dentro de você? Tipo, eu, mulher virtuosa, eu sou uma mulher de valor? Tipo, você consegue se ver assim? Se tem algum resquíciozinho aí de alguma coisa que você não consegue se ver, que você não consegue declarar esse provérbio na sua pessoa, usando ele na sua pessoa, na sua vida, então tem alguma coisa desconfigurada na sua identidade e você precisa acreditar. Ó, diz aqui, ó, faça isso quantas vezes forem necessárias, até que seu coração esteja certo de que você é essa mulher, e assim você viverá seu DNA celestial. Você é a esposa ideal.
Você é a mulher ideal que você tinha de ser. Deus, ele trouxe você aqui à terra, sendo você a pessoa ideal. Ideal para os seus filhos, ideal para o seu esposo, ideal para os seus pais. Às vezes você pode não ter se sentido uma filha digna. Você não se sentiu merecedora de ser filha. Então hoje, isso pode estar provocando problemas nos seus relacionamentos. E aí? Então, por mais que você não enxergue o horizonte, acredite que você é filha amada do Pai. Eu não vou continuar lendo aqui, apesar de ser um capítulo pequeno, mas eu quero instruir você, eu quero direcionar você para que você, na verdade eu quero lhe desafiar. Eu vou colocar esse desafio para você declarar. Você tem que ter os seus decretos. Você tem decretos? Ontem eu estava assistindo, foi uma aula que eu estava assistindo, agora que eu lembrei. Eu vi alguém perguntar, você tem seus decretos? E eu digo, opa, eu tenho meus decretos. Quais são os meus decretos? São aquelas características que falam sobre mim. Sobre aquilo que eu desejo ser e que eu não tenho ainda, mas que eu tenho que declarar. Está aqui, ó, o poder, o nosso poder está na nossa palavra. E às vezes você diz assim, mas Gleide, quantas vezes já aconteceu comigo? De eu dizer assim, meu Deus está dizendo que eu sou isso. Eu sou sábia, mas eu não sou sábia. Não me sinto sábia. Talvez, não sei, talvez. Quando eu chego aqui pra você e falo, fala mulheres sábias e posicionadas, você olha assim, cadê? Não tô vendo, não acho, não sou. Não sou bem assim não. Quando você começa a fazer comparação, porque a minha vida é assim, assada, tipo, aí você rejeita aquilo ali e você está dizendo, eu não estou acessível. Eu não quero isso. Rejeito Deus. Rejeito a sabedoria. Rejeito a instrução. Então, preste atenção. Se quando alguém fala algo sobre você, um elogio que seja, e você rejeita, você está rejeitando aquilo que Deus está falando sobre você. É forte isso? Aí às vezes alguém diz assim, uau, você é muito bonita. São seus olhos. Não, por quê? Tem dificuldade de receber essa validação. E aqui, ó, o exemplo foi dado, que nós devemos validar. Então, quando nós não somos validados, a gente não sabe validar. Talvez você hoje tenha dificuldade de validar seu marido, seus filhos, as suas colegas, seja lá quem for, porque você não soube, não teve essa experiência de ser validada. Mas eu quero dizer a você que você tem um pai. E esse pai, ele te valida. Só tá havendo alguma distorção aí no fio, sabe? O fio. A fonte, eu tô até com um aqui, ó. Uma fonte de um computador. Tá aqui, ó. Se eu desconectar isso aqui, ó, vai logo aparecer um negócio ali diferente no meu note, ó. Deus, ele é a fonte. Você precisa estar conectada. E sabe quem é que faz isso? Eu estou aqui com esse exemplo, fazendo o papel do Espírito Santo. Estou dizendo aqui, ó. Você tá assim desconectada, né? Eu venho, pego você e te conecto. Mas para isso você precisa estar acessível. Porque se esse fio tivesse sumido aqui, se tivesse em algum lugar que eu não soubesse onde tá, tipo, então você não dá acesso. O Espírito Santo tá falando com você, você se tranca. Acessibilidade te liberta, te salva. Eu quero desafiar você. Ó, eu escrevi aqui alguns decretos, são meus, gente. Isso aqui, toda vez eu gosto de fazer esse negócio quando chego no Provérbio 31. Porque eu sou daquela mulher que gosta de ler provérbio, ler, reler, reler. Já li várias vezes os meses, geralmente eu vou girando. Dificilmente tem um mês que eu não leio. E eu comecei essa prática lá desde 2021 e tenho crescido assustadoramente com isso. E é um conselho que eu dou a você. Amanhã vai ser primeiro, volte para o primeiro capítulo de Provérbios e você vai ver que você vai remoer tudo aquilo que você ouviu aqui, ó. E Deus, ele vai te dando outras direções. E aí eu tenho o meu decreto, eu peguei esse decreto, eu imprimi e eu coloquei aqui na minha parede, ó. Todos os dias eu tenho que me ver dessa forma. Tem dia que eu não tô me vendo não, gente. Tem dia que eu tô caco. Mas eu leio, ó. Eu sou uma influenciadora no reino. Eu sou uma boa esposa. Eu valho mais do que pedras preciosas. Percebe? Que aqui eu estou trazendo o capítulo de Provérbio 31 para a minha pessoa
configurando aqui na minha pessoa, ó, eu sou uma influenciadora no reino, eu sou uma boa esposa, eu valho mais do que pedras preciosas, o meu marido confia em mim e nunca ficará improdutivo. Em todos os dias da minha vida eu só faço o bem e nunca o mal. Eu sempre estou ocupada fazendo o meu melhor para proteger a minha família. De lugares distantes, eu trago alimento para casa. E aqui para mim, o que significou trazer alimento para casa? Eu estudo e eu aprendo todos os dias coisas novas para eu ser uma mãe melhor, para eu ser uma esposa melhor, para eu ser uma mulher melhor e assim por diante, ó, a fim de alimentar a minha família e as pessoas do meu convívio, exatamente como fazem os navios que trazem mercadorias de outros lugares para suprir a necessidade da população. Imagina só, eu trouxe tudo isso aqui para dentro. Inclusive foi uma atividade desse livro. Então, como eu não consigo aprender as coisas e ficar sozinha para mim, eu estou compartilhando com vocês. Continuando aqui os versículos, ó. Eu me levanto de madrugada. De madrugada para mim significa o mais cedo possível. Então, se o mais cedo possível para você é 7 horas da manhã, é de madrugada para você, é de madrugada. Não sinta esse peso, porque alguém acorda às 5 horas da manhã, você tem que ser obrigado a acordar às 5 horas da manhã. Se você pode acordar às 5 horas da manhã, isso vai fazer bem para o seu movimento do dia, faça. Mas não faça porque alguém está fazendo. Procure se conhecer, respeitar os seus limites. Porque se você... Eu sou a pessoa da madrugada. Geralmente eu acordo... Eu sou aquele tipo... E tem fase da minha vida... A pastora Suzy até já me chamou a atenção uma vez. Que ela diz, missionária vai dormir. Digo, não, mas é esporádico. Tem época que eu tô mais ali, ó, intencional em algo. Então, eu durmo tarde e acordo cedo. Porque eu tenho um objetivo. Então, eu tô ali. Mas assim... Tem pessoas que não conseguem, tem gente que diz assim, não sei como é que você consegue, você dorme pouco e continua na mesma energia. Lógico que se eu continuar fazendo isso direto, vai chegar um momento que a conta vai chegar, né? Porque é uma consequência. A gente sabe que nós precisamos dormir bem. Então, eu falo assim, porque cada um tem que respeitar o seu corpo. Tem que respeitar, porque se não respeita, uma hora o fio estica e dá um curto-circuito, dá ruim. Aí quando pensar que não está tendo problemas maiores, e aí não vai ter como ser uma mulher sábia, a esposa ideal na sua casa, misericórdia. Ó, eu me levanto de madrugada, que é o mais cedo possível, para me alimentar no espírito, para ter como alimentar a minha família em todas as esferas. Assim eu posso me assegurar de que está tudo em ordem na minha casa. Aqui tá falando o quê? Que ela acorda cedo, que ela tá sempre cuidando do bem da família, ela tá preocupada com os agasalhos, porque o dia frio tá chegando e a família não pode ficar sem agasalho. Então a gente só pensa no sentido físico. E se a gente trouxer tudo isso para o espiritual? Ó, eu examino e compro minhas coisas com o dinheiro que eu adquiri com o meu trabalho e uso essas coisas como semente para prosperar. Ou seja, não vou ficar sendo um peso para o meu marido porque eu tenho que ser submissa. Então eu não posso ter o meu próprio recurso. Eu não posso me dar meu jeito aqui, porque não. Tem mulheres que entendem que ser dependente do marido, ser submissa, é ficar ali escrava. Não, você precisa crescer junto com ele. E ele precisa estar em evidência, porque você está sendo a base dele. Então tudo isso traz leveza para o homem cumprir sua missão. Às vezes o homem não consegue cumprir a missão dentro de casa porque você que era para ser a base dele não está sendo. E aí ele tem que se preocupar com outras coisas e essas outras coisas é um peso para ele. Então tudo isso você tem que ter discernimento e sabedoria. Ó, eu sou esforçada, forte e trabalhadora. Eu conheço o valor de tudo que faço e trabalho incansavelmente para realizar o que desejo e preciso. Ou seja, eu tenho uma visão do futuro que eu quero para minha família. Então eu vou fazer hoje. Vou fazer hoje para chegar lá nesse futuro. Eu sou a responsável pela minha própria vida. Por isso eu preparo os ambientes a fim de promover proteção física, emocional e espiritual para mim mesma. Eu não fico me expondo aí não, para que as coisas que venham de fora me aflijam. Eu sou bem resolvida em mim.
Então eu não preciso ficar dependente de validação de ninguém, de bajulação de ninguém. Porque Deus, ele já me valida, ele já diz quem eu sou. Percebe o quanto é forte isso? Eu ajudo os pobres e necessitados, ou seja, aqueles que não estão produzindo ainda. Eu estou aqui dizendo, bora meu povo, vamos produzir. Você está necessitando se posicionar, mulher? Vamos, e assim por diante. Eu fico despreocupada quando acontece algo fora do meu controle, porque eu sei que a minha família está protegida debaixo da bênção do Senhor. Isso aqui eu já estou dizendo para mim. Eu não preciso estar no controle, porque estar nessa direção não significa dizer estar no controle, porque existem coisas que você não tem como controlar. O que está fora de você, você pode controlar? Não pode. Aí tem gente que não consegue controlar o que tá dentro. E por vezes eu me incluo no meio desse gente, tá? Às vezes eu não consigo controlar o que tá dentro de mim, como é que eu quero controlar o que tá fora? Se eu não consigo me governar, como é que eu vou governar os outros? Percebe? Eu busco proteção para todas as áreas da minha vida. Por causa de mim, o meu marido é estimado por todos e é respeitado onde ele chegar. Vocês estão vendo aqui a submissão, o que é que tem que ser? Eu sou empreendedora e negociante. Eu ajudo a economia do meu país crescer. Eu sou importante nesse país. Eu contribuo de alguma forma. Eu não estou fazendo algo aqui somente para o meu sustento, para suprir a minha necessidade do momento, não. Eu estou ajudando a economia do meu país girar. Aí tem mulher que tem possibilidade de fazer algo e não quer fazer porque não tem que estar enfonada dentro de casa, tem que estar lavando o prato o tempo todo. Lave seus pratos, minha filha, não deixe sujo não, porque Deus não habita no meio da imundície. Mas também se posicione para ser uma empreendedora, para poder abrir um negócio. Agora não ponha aquele negócio acima da sua família, porque aí vai dar ruim, vai dar problema. Mas a instrução aqui está sendo dada. Eu sou forte, respeitada e não tenho medo do futuro. Por que não tenho medo do futuro? Porque eu estou cuidando do meu presente. Porque eu estive em uma situação dessa de medo do futuro. Foi quando explodiu a ansiedade. Ansiedade significa dizer medo do futuro. Porque você chega lá no futuro e você vê que não foi nada construído cá. Só que sua mente está lá. E aí, volta para o presente, constrói esse futuro que você vai passar sem medo. Vai dar tudo certo. Eu falo com sabedoria e delicadeza, é uma obrigação sua. Se você é uma mulher sábia, você tem que falar com sabedoria. Da sua boca tem que sair, a fonte que jorra sabedoria, delicadeza. Você já viu por acaso quem é sábio sair por aí maltratando as pessoas com palavras? Então não adianta de nada você dizer eu sou sábia, mulher sabe, e um filho chama, pergunta alguma coisa, responde com 4 pedras na mão, e é nome, é não sei o que. Vigia! Então, quando eu faço isso aqui, eu já vou dando uma direção para minha mente. Porque o meu cérebro ele vai reconhecer, é assim que eu digo que eu sou. Então eu tenho que me comportar desse jeito. A minha mente ela vai sendo renovada, reconfigurada naquilo que Deus já disse sobre mim. Percebe o quanto isso é forte? Eu nunca tenho preguiça e estou sempre cuidando da minha vida. Os meus filhos me respeitam e falam bem de mim. O meu marido me elogia. Ele me diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas eu temo ao Senhor e é por isso que eu sou elogiada. Estou pronta para acessar o que eu mereço, porque eu fiz um bom investimento e que todos vejam a mulher sábia que eu sou para serem também como um exemplo, para terem também como exemplo. Eu sou grata pela mulher que eu fui ontem. Porque a mulher que eu fui ontem, de repente, foi uma mulher que não foi sábia, foi uma mulher tola. Mas foi ela que me deu a base para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu sou grata também pela mulher que eu sou hoje e pela mulher sábia que eu serei dia após dia. Simplesmente isso aqui, gente, é o livro de os Provérbios 31 aqui na minha vida. Então, tudo aqui é perfeito porque parece a minha vida é perfeita. Não, minha vida não é perfeita, não. Não. E tem vezes que eu tenho que me lembrar, Gleide, presta atenção, você é uma influenciadora do reino, viu? Você não pode ficar fazendo certas coisas, não. A carne grita para fazer uma coisa. Não, mas olha, você se lembra que você é uma mulher estimada por todos. Então, isso aqui que você vai fazer vai comprometer o meu nome
lá diante dos outros. Não estou falando do meu nome, eu dei ênfase, porque se fala do nome da sabedoria. E é isso que eu busco todos os dias. E aí o que é que eu tenho observado? Eu tenho recebido, gente, pessoas que eu nem imaginava, tipo, de repente a pessoa manda uma mensagem, eu tô precisando de orientação nisso aqui. Eu digo, Jesus, o que é isso? O que será que eu estou comunicando para essas pessoas? Então, eu preciso... Olha, essa semana, por exemplo, eu recebi uma ligação que eu passei quase uma hora de relógio no telefone com uma pessoa dizendo, olha, eu precisava te contar, eu preciso de uma direção sua, porque você tem palavra de sabedoria. Eu digo, Deus do céu, uma decisão muito importante que vai comprometer a vida. Na verdade, 2 decisões importantes e tipo, aí eu tenho que ver do lado de cá, eu digo, Jesus, é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho uma missão. E essa missão é exatamente ajudar vocês, mulheres, a tomarem esse posicionamento, a buscarem e viverem essa transformação, porque são áreas em que eu já fui transformada. E o Senhor está me moldando, me modelando a cada dia, e eu não posso sair desse alvo. Inclusive eu tenho que abrir mãos, eu tive que abrir mão de coisas muito importantes, de coisas que se eu paro para pensar eu choro, mas eu tô olhando assim, eu tenho um alvo, então eu deixo para trás o que ficou, porque foi ciclo que precisou ser fechado. Então, pessoas que eu precisei deixar no meio do caminho, ambientes que eu precisei deixar de frequentar. Tudo isso porque existe uma missão pela qual o Senhor me chamou e eu coloquei a minha mão no arado. E eu não posso voltar atrás, não devo, independentemente de qualquer coisa. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês, esse incentivo que eu quero deixar para vocês. Eu quero desafiar vocês a vocês fazerem o seu decreto, escreverem o seu decreto com base no capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo que vai falar ali sobre a mulher ideal. Tenha coragem de fazer isso, sabe por quê? Porque quando eu fiz isso, eu chorei. Na verdade, eu trouxe aqui porque eu tô olhando aqui o documento, mas eu escrevi aqui no meu livro. Esse livro aqui é um livro que eu digo que eu não tenho coragem de emprestar a ninguém. Porque esse livro aqui tá escrito coisa sobre mim que é muito íntima, minha e do Senhor. Mas assim, são coisas que a gente precisa viver, que são um momento de cura. E a gente não quer reservar tempo para nós mesmas, quer ocupar-se com tudo e com todos e ignoramos. Então o Senhor está chamando você para esse tempo de cura. Eu quero passar essa tarefa para você. A Progleide agora vai baixar aqui. Eu quero que você escreva um decreto sobre quem você é, com base em Provérbios 31. Vai doer? Talvez. Você vai chorar porque vai entrar em confronto com coisas que você vai olhar assim e dizer, mas não está combinado. Chama o Espírito Santo, diz, Espírito Santo me cura. De repente o Espírito Santo vai dizer, ó, você não está sendo assim porque você está precisando ajustar isso aqui e você vai precisar fazer isso, isso e isso. Ó, se hoje você ouvir a minha voz, diz o Senhor, por favor, não endureça seu coração. Às vezes o Espírito Santo está dizendo para você, faça algo, e você está endurecida. Você endurece o seu coração. Você está sendo chamado. Todos os dias eu estou dizendo aqui para você. Ó, jornada do desbloqueio familiar, 7, 8 e 9. Eu tô convidando você todo dia, tem alguma postagem, todo dia. E tem gente que ainda não se decidiu. Tem gente que tá acompanhando as coisas, mas não teve coragem de entrar no grupo, não sei porquê. Eu estou falando, não vai dar problema nenhum para você, você vai entrar para poder você receber mais estrutura, mais formação, você vai receber mais alimento para poder você passar para um próximo nível. Você está querendo ficar só no nível raso? Eu não estou aqui para ficar no raso. Eu sou uma mulher muito profunda. Talvez seja isso até entre aspas, um defeito, porque eu gosto de me aprofundar mesmo. Eu gosto de ser intencional, eu gosto de ir lá no fundo e arrancar, ó, porque foi a missão que o Senhor me deu. Então eu tô chamando você. Talvez vai ter um momentozinho aí que vai ser difícil, mas, gente, Jesus disse assim pra você, ó, sede forte, corajoso, tenha coragem. Você tem medo de enfrentar os seus desafios, você vai continuar nesse nível aí há mais tempo. Talvez você nem mudou de nível porque você não teve coragem de esticar a perna para poder subir o degrau. Calma aí, vai ficar nisso aí até quando? Não, você tem que acordar. Você tem que acordar porque sua família está sendo destruída. Satanás está destruindo sua família, está roubando a sua paz, está matando os seus projetos. Você está deixando de contribuir com outras pessoas, você está deixando de contribuir com o seu país. Você já pensou? Porque você não está entendendo que você tem que se posicionar. Simples assim, né?
Mas isso é um problema, essa simplicidade. Você está paralisado, você está com preguiça de mergulhar dentro de você mesmo. E eu quero convidar você para isso, mulher. Dia 7, 8 e 9 eu vou estar fazendo uma jornada onde eu vou estar somente com mulheres, porque eu quero ver as mulheres assim mais de perto. Somente com as mulheres que estarão dentro do grupo. Eu não vou colocar link desse encontro, dessa live, né? Vamos chamar assim de live também. Uma live fechada. Eu não vou colocar o link em lugar nenhum. Eu só vou colocar esse link dentro do grupo lá da jornada. Que já tem algumas mulheres lá. O grupo tá caladinho ainda, porque eu estou concluindo os trabalhos por aqui para poder dar uma atenção. Mas eu tô todo dia chamando você. Agora, se você ouvir a minha voz e você disser sim, você vai ser beneficiada. Se você disser não, porque o seu silêncio é um não. O seu silêncio é você dizer, eu não estou pronta para esse momento, eu não quero esse momento. Então tudo é uma decisão. Qual é a sua? Qual a decisão que você vai tomar? Eu tive que tomar decisões dessas um dia, para poder hoje eu estar aqui falando e ajudando vocês. Porque assim eu espero, meu desejo, isso queima dentro de mim, gente. Isso queima dentro de mim que eu digo, Deus... Ai, meu Deus, uma hora vocês vão saber de coisas assim que vocês vão dizer, mas amém. Vamos lá. A pastora Suzy escreveu aqui algo, vou ler aqui. A Bíblia de Estudo da Mulher diz, a esposa virtuosa vive e personifica a alegoria em seu lar, meu Deus, e sua comunidade em seus relacionamentos. Ela se tornou uma mulher extraordinária porque temeu e reverenciou a sabedoria, reverenciou ao Senhor. Eu e a minha, meu Deus, falta de habilidade. Aqui já a pastora Suzy já falando mal do corretor. Glória, olha, Valéria disse assim, eu sou assim, não me sinto sábia, uma mulher virtuosa, sou assim quando recebo elogia, faço isso, meu Deus do céu, você tá com a ótica embaçada, o seu campo de visão tá com problema, mas é só um cisquinho, então a gente tem que tirar esses cisquinhos, pronto, meu Deus, eu já fui... Agora sou das 4, foi das 0. Porém, estou dormindo no máximo. Amém, irmã. É isso aí mesmo. Procure conhecer seu corpo. Se não dormir bem, seu cérebro não desenvolve. É verdade. Isso é verdade. Quando eu demoro, eu passo esse tempo dormindo tarde, acordando cedo. Depois eu tenho que tirar um dia só para poder dormir e deixar, larga tudo aí. Porque eu não tô nem aí. A pastora Suzy está dizendo que eu sou o confronto diário dela. De novo. Mesmo que não assista ao vivo, depois vou assistir. Pronto. Muito bem. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus. E aí minha mana vem aqui falar de um sonho, gente. Um sonho poderoso que a mulher teve comigo aí. Viu? Que eu dei até para dirigir ônibus agora. Mas é isso mesmo, é missão. E o Senhor me chamou para isso, gente. Eu quero vocês comigo. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregará se não tem quem ouça? Não é? Pois é, lá no deserto, João Batista estava pregando, mas tinha quem ouvisse, viu? Porque ainda existem remanescentes. E vocês são essas mulheres. E eu quero, para finalizar, Jesus de Nazaré. Gleide, acorda, já vai dar 10 horas, misericórdia. Eu quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te honrar acima de todas as coisas. Senhor, como foi precioso esse tempo. Papai, muito obrigada. Senhor, como foi difícil também estar aqui todos os dias. E o Senhor nos honrou dia após dia, Senhor, com esse alimento. Pai, a sensação que temos, meu Deus, é que nós estamos empanturradas pela Tua palavra. Mas é uma coisa extraordinária, porque nós estamos saciadas sim, mas essa saciedade nos dá fome para mais. Porque nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais da Tua unção. Nós não nos acomodaremos, Senhor, com esse alimento apenas. Nós queremos mais. Vem nos saciar, Senhor. Vem saciar nossa fome, nossa sede, Pai. E que nós sejamos esses instrumentos que também levará esse alimento para outras pessoas. Esse alimento para as nossas casas, para as nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar um novo tempo na casa dessa mulher.
Essa mulher que esteve, Senhor, assistindo, acompanhando, ouvindo, talvez em alguns momentos tenham chorado, meu Deus, em alguns momentos tenham ficado em dúvida, talvez confrontadas, eu não sei, mas o teu Espírito aqui faz, e eu creio que aquele que começou a boa obra, ele irá aperfeiçoar, e eu sei, Senhor, que o Senhor está a cada dia nos aperfeiçoando para algo extraordinário, algo maior, que viveremos em Ti. E breve, Senhor, muitos saberão daquilo que o Senhor fez. E alguém vai dizer assim, olha só quem é aquela. E aí ela vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Porque enquanto eu estava semeando, eu estava ali, plantando, caminhando, estava derramando muitas lágrimas. Mas agora eu venho colhendo meus frutos. Eu venho colhendo frutos de vida, frutos de alegria, casamento restaurado, salvação completa nas casas, filhos transformados, um futuro bem decidido, bem resolvido no Senhor. Pai, eu creio assim, Pai. E assim eu honro essas mulheres e engrandeço acima de tudo o teu nome, porque nelas eu vejo o teu Espírito. Porque somente pelo teu Espírito somos capazes de ouvir e receber e viver as tuas instruções. Em nome de Jesus, eu te abençoo, mulher. Eu abençoo a sua casa, mulher. Eu abençoo a sua casa. Em nome de Jesus, diga amém, amém, amém. Agora preste atenção. Eu espero você na jornada, viu? Antes dessa jornada é lá no grupo. Entra no grupo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra no grupo. Se dependesse de mim, amanhã eu tava aqui fazendo live de Provérbios 1 de novo. Gente, eu não vou mentir não. Mas ficou uma vontade de emendar por Eclesiastes. Quem sabe, né? Vamos orar aí. Quem sabe não emendo por Eclesiastes. Porque Eclesiastes também é sabedoria. E aí já é uma sabedoria do futuro. Mas amém. Vamos embora? Porque o dia está apenas começando. Deus abençoe, minhas amadas. Grande beijo para vocês.